Olá, amigos do Frontcast, tudo bem? Sou o professor Edgar Munhoz. No vídeo passado, eu falei com vocês que a gente ia trabalhar um pouquinho sobre a questão da posição dos grandes impérios nos últimos séculos, tá? Porque a gente tinha trabalhado com aquele vídeo sobre a questão de que as grandes potências têm em desagregar estados que têm no seu horizonte, devido ao seu tamanho, população e economia, serem rivais tanto de nível regional quanto até de futuramente se constituírem como potências globais. Tá? Então hoje vamos ver um pouquinho sobre o desenvolvimento dos grandes impérios ao longo da história, tá? Aqui no Frontcast. Então vamos lá. Vou aqui só abrir uma janela. Assim, isso. Aqui, ó. Primeiro, eu vou apresentar para vocês dois gráficos que mostram esse desenvolvimento desses impérios. Esses dois gráficos foram retirados deste livro que está aqui, ó, Ordem Mundial em Transformação, porque as nações prosperam e fracassam, do Ray Dalio, da editora Intrínseca. Então eu recomendo muito mesmo que vocês leiam este livro na íntegra, que vocês, ele inclusive está disponível também em e-book, tá? Na Amazon, então recomendo que vocês leiam o livro na íntegra. Esses dois mapas aparecem ali logo no início do livro, no primeiro capítulo, mas o livro inteiro ele é recomendável para entender aí a geopolítica e a ordem mundial, tá bom? Então vamos lá. Este primeiro mapa, o autor, ele apresenta a questão aí, este primeiro mapa não, desculpa, esse primeiro gráfico, né? O autor apresenta aí o desenvolvimento, tá? Dos grandes impérios, né? A permanência dos impérios do ano 600 aos anos 2000. Então, se nós formos observar, tá? Aí este mapa, eu vou aqui passar o meu cursor para que vocês tenham uma ideia. Aqui ó, a gente tem, por exemplo, qual é o império mais duradouro do mundo? Ó, a China. Aqui ó, a gente pega a China que está no ano 600, a China já é um grande império. No ano 1000, entre 800 e 1000, a China perde posição, mas volta a crescer entre o ano 1000 1200, no ano 1200 a 1400 ela dá um leve declínio, ela volta a ter a ser uma potência entre o ano 1400 e 1600. Inclusive foi um ano aí que houve expedições marítimas chinesas que chegaram até a América. Aí entre 1600 e 1800 ela também era um grande, ainda permanecia como um império, apesar de já termos aqui impérios europeus concorrentes. E aí, então, a China vai ter um declínio muito, mas muito acentuado mesmo ali entre o final do século XIX entre o século XIX e o começo do século XX, né? Até a segunda metade do século, e até o final da primeira metade do século XX, ela começa a se orientar novamente na segunda metade do século XX para um crescimento, né? Inclusive, os chineses, né? Eles historicamente, né, eles têm aí uma grande trauma, né, nacional com as invasões europeias, japonesa, né, e tudo que eles sofreram ali entre esses anos, né, que eles chamam inclusive de anos da vergonha, né, do final do século XIX e uma parte do século XX, ali até a Revolução de 1947. Por quê? Porque é o ano de maior declínio e o ano que as potências militares estrangeiras ocuparam a China. Mas se nós formos ver pelo gráfico, a China ela é o império mais permanente desde o ano 600. Então, seria muito pouco improvável que a China não voltasse a crescer novamente e não se tornasse como vai se tornar aí o grande, né, novamente a grande nação, né, concorrente aos Estados Unidos, tá?
Por quê? Porque a China historicamente sempre foi aí um dos maiores impérios mundiais. Depois, a gente tem impérios como o Império Mongol, que teve aqui entre o ano 2200 e 1400, de verde claro, que é um império que nasce, é, cresce muito, assim, tem um crescimento exorbitante, inclusive coincide com o declínio da China, que ocorreu justamente por causa, né, do império, por causa da invasão dos mongóis, e aí esse império desaparece. Mas você tem outras nações que têm uma permanência, né, uma permanência, né, como a Índia, né. A Índia aí você tem uma permanência maior da Índia, né, enquanto uma nação com projeção, né, uma nação também, você tem uma permanência, né, da Índia com crescimento, e aí depois tem uma queda, e agora a Índia volta a crescer novamente. Você tem os califados, né, do Oriente Médio, né, os califados muçulmanos, que tem ali uma projeção grande, né, entre os anos 600 e dura até mais ou menos os anos 1200. Você tem aí o Império Otomano, né, que de certa forma substitui os califados muçulmanos, como o Império Central Muçulmano, que vai ali depois da queda, né, do poder dos califados. É o Império Otomano que substitui o Império dos Califados, começa ali pelo ano 1300 e vai até basicamente a Guerra da Crimeia, né, quando o Império Otomano começa o seu declínio, e vai se acabar como império na Primeira Guerra Mundial. Bom, você tem o Japão também, que é mostrado aqui, né, com uma certa estabilidade, mas vamos para os europeus. Tá? Você tem a Espanha, ó. Você tem a Espanha, que tem um crescimento, mas você vê que o crescimento maior aqui da Espanha vai ser justamente no período da colonização, né? Aqui o período da colonização que coincide também, que poderia estar aqui nesse mesmo gráfico Portugal, né? Entre o ano 1400 até o ano mais ou menos 1700, por aí. Depois há um declínio, né? Acentuado a partir dos anos 1600 e pouco, né? Quando em 1640 por aí termina a União Ibérica entre Portugal e Espanha, aí você começa um declínio acentuado da Espanha e de Portugal também, que não aparece aqui no infográfico, mas você poderia colocar aí na mesma linha que a Espanha, que coincidiria em muita coisa, até um declínio que esses países nunca mais voltaram à condição de potências. O Reino Unido, que tem um crescimento ali a partir do ano 1000, atinge o seu auge no século XIX e entra em declínio em grande parte devido às guerras mundiais e ao movimento da descolonização a partir, então, do século XX. A Alemanha, então, ela tem aqui um certo pico, principalmente a partir do governo Bismarck, e vai até a queda, né, na Segunda Guerra Mundial. Né? Antes já a Alemanha teve uma queda acentuada, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, então a Alemanha se mantém como uma nação estável, mas perde a sua característica de império. A Holanda, né, que está aqui, a Holanda tem um crescimento que ocorre justamente ali quando você vai ter o declínio da Espanha. A Holanda substitui por um tempo a Espanha como potência marítima. Inclusive, né, a Holanda e a Espanha estiveram em guerra aqui no Brasil, né, porque o período em que os holandeses invadiram o Brasil é justamente o período em que houve a União Ibérica entre Portugal e Espanha, e ali você tem as duas nações, né, uma nação em declínio, que é a Espanha / Portugal, né, e outra nação em ascensão, que era a Holanda. Mas essas pequenas nações depois também entram, ambas, né, não são mais impérios, passam por declínio e hoje não são considerados mais impérios. Você tem a França, né, que é um império aqui, que também tem um crescimento mais ou menos ali seguindo o mesmo que o britânico, concorreu com os britânicos ali
no século 17, 18 e 19, né? Mais acentuadamente nas guerras napoleônicas, mas mesmo antes na Guerra dos Sete Anos, em que a França saiu como perdedora e acabou perdendo a maioria dos territórios da América do Norte, né? Principalmente ali em torno do Canadá, mas também territórios na África e na Ásia. E você tem a Rússia, né? A Rússia aqui que é mostrada aqui a partir dos anos mais ou menos 1700, né? Ela tem um crescimento. O período aqui de maior crescimento da Rússia é justamente quando tem a União Soviética. E hoje aqui mostra a Rússia em declínio, né? Mas a Rússia hoje se encontra ainda, principalmente graças ao legado, né, armamentístico da União Soviética, a Rússia se encontra uma nação estável. Mas, e é claro, né, os Estados Unidos, que entre os anos de 1800, a partir de 1800, do século XIX, tem um alto vertiginoso crescimento durante todo o século XIX, apesar da guerra civil e tudo mais, atinge no século XX o seu maior ponto de desenvolvimento e tem começa a ter um leve declínio, tá? Ao mesmo tempo em que a China começa a alcançar os Estados Unidos. Em um determinado momento, esse gráfico aqui, esses dois vão emparelhar, e aí talvez os Estados Unidos fiquem nesse gráfico, né, os Estados Unidos fiquem abaixo da China. Mas o que dá para notar desse gráfico, que eu acho que chama muita atenção, é a China, tá? É a questão aí da China. E aí o próximo gráfico nos ajuda porque ele mostra um espaço de tempo menor, tá? Que é este daqui, ó. Posição relativa dos grandes impérios nos últimos anos. O que a gente vê neste gráfico aqui, ó, de posição relativa dos impérios nos últimos anos? A gente vê, tá, primeiro, as mesmas nações, mas a gente vai ver aqui, ó, deixa aqui, nos anos de 1500 a 2000. Então nos dá uma perspectiva melhor. Ó, a gente vê aqui, primeiro, o autor coloca um gráfico de guerras relevantes. Então, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, essas faixas, né, na vertical, elas empreendem guerras relevantes que esses estados, por quais esses estados passaram. E aqui a gente visualiza melhor entre o ano de 1500 e 2000. Então, o que nós podemos visualizar aqui? Primeiro, questão da China, ó. Novamente, ó, um declínio aqui, mesmo que eu já havia falado, século XIX. Então esse gráfico ele não muda em nada em relação ao anterior, ele só mostra guerras relevantes que passaram, que a humanidade passou por esses períodos, né? Aqui você tem os Estados Unidos, né, em crescimento, quase acompanhando aqui a China de vermelhinho, né? Os Estados Unidos e a China aqui, ó, quase chegando no outro, né? E é aquilo, né, pessoal? É a questão lógica. A China sempre foi uma das maiores nações, um dos maiores impérios da humanidade. Ela não iria deixar de o ser, né? Tanto é que os chineses agora, eles têm um projeto de ser uma das maiores nações do mundo, né? De nunca mais voltar ao que eles chamam de anos da vergonha, né? Que são aqueles anos de total declínio, invasão, guerra, né? As guerras as guerras do ópio, as invasões japonesas, todos aqueles anos que humilharam os chineses, né? E eles não vão se permitir novamente voltar àquele estado de coisas. Então, eles têm um projeto de construção de uma superpotência, né? E aí quase emparelhando com os Estados Unidos. Então, mas aqui a gente pode ver a Holanda, né? Novamente. A Alemanha. Você também tem aqui todos aqueles outros impérios. A gente pode ver aqui, inclusive aqui com mais detalhe, o Japão, né? Que teve uma acentuação militar ali no século XX, aí declinou militarmente, mas hoje ainda continua como uma potência econômica, tá? E a Espanha. Então, qual é a síntese, né, desses dois gráficos?
né? Países, historicamente, que desempenharam do Oriente, principalmente a Índia e a China, que sempre desempenharam um poder grande, imperial nessas áreas, tende novamente a voltar a ter na política global, na geopolítica mundial, o nível de poder que tiveram em algum momento histórico passado, né? Então, esses países, eles, pelo sua própria constituição como estados, que são estados milenares, de uma cultura ali que tem projetos de estados de longa duração, apesar desses estados passarem por momentos que esse do século XIX para o século não foi o único de declínios, eles tendem sempre a voltar novamente, como grandes impérios, né? E isso está acontecendo novamente aí com a China principalmente, mas a Índia segue a China, né, logo atrás. Vamos ver então agora um outro segmento aqui, ó. Este daqui é aqui. Então, isso aqui é uma projeção da Golden Chance, né, que eu tirei aqui do Twitter da World Stats, né, sobre o crescimento dos países, né, quanto ao seu PIB até 2075. Então, o que nós podemos ver se compararmos com os gráficos anteriores, né? Então, a projeção de que a China pode ultrapassar os Estados Unidos. Então, a China está aí com 57 trilhões, os Estados Unidos com 52. Não, quer dizer, desculpa. Voltando, a China está com 57 trilhões, a Índia com 52 e os Estados Unidos com 51. Então, as grandes civilizações históricas do Oriente, China e Índia, tendem a ultrapassar os Estados Unidos em PIB. Provavelmente, somente a China conseguirá também alcançar um poder militar semelhante aos dos Estados Unidos, tá? Então, China e Índia tendem aí a disputar com os Estados Unidos, pelo menos em PIB, a mesma... inclusive ultrapassar os Estados Unidos em questão de PIB, de indústria, desenvolvimento científico, etc. Os Estados Unidos se mantêm entre os três primeiros. Provavelmente vai ficar um determinado momento a Índia ultrapassa a China depois volta a ultrapassar a Índia, os Estados Unidos ultrapassa a Índia, ultrapassa a China, depois volta aqui um pouco. Esses três vão disputar os primeiros lugares. Logo viria a Indonésia, a Nigéria, o Paquistão, o Egito e o Brasil. Olha, sobre a posição do Brasil, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Se o Brasil conseguir manter nos próximos anos governos estáveis, tá? Governos que tenham uma preocupação com o desenvolvimento nacional, com a eliminação da pobreza e com a industrialização e o crescimento econômico do país, talvez a gente consiga. Eu acho que o Brasil tem muito mais potência para ser o quarto lugar aí do que a Indonésia, ou a Nigéria, ou o Paquistão, ou o Egito. Se fizermos tudo certo, eu acredito que o Brasil teria muito mais condições de ser o quarto lugar aí, tá? Muito mais, né? Mas se nós não acontecer com o Brasil o que aconteceu, né, recentemente, que nós tivemos uma onda de crescimento em projeção geopolítica internacional ali que principalmente ali no primeiro e segundo governo do presidente Lula a partir de 2012, vai ali até 2013. A partir de 2013 a gente tem um decréscimo desse poder que vai se acentuar muito, né? O decréscimo do crescimento brasileiro. Até 2013 o Brasil estava ali em franco crescimento e de repente, né, você começa uma série de movimentos que vai levar o país a perder inclusive projeção internacional, e que hoje o país volta a tentar recuperar esta projeção. Então, se o Brasil continuar
com governos que se preocupem com a projeção internacional do Brasil, com o crescimento econômico verdadeiro, que quer dizer que é o crescimento econômico que vem do desenvolvimento da indústria, do desenvolvimento de toda a população brasileira, né, de desenvolver o empreendedorismo no país, de eliminar a pobreza, principalmente eliminar a pobreza, aumentar o investimento em educação e ciência, o Brasil pode sim chegar em quarto lugar. Mas se a gente tiver recuos, né, com governos pouco preocupados com esse desenvolvimento sustentável do país e muito mais preocupado em agradar o mercado financeiro e ir para esse lado da financiarização da economia e transformar o país apenas numa grande nação agroexportadora, então o Brasil pode não conseguir chegar, né, ali no quarto lugar, que eu acho que o Brasil poderia tranquilamente se governado a partir dessa perspectiva do desenvolvimento nacional, né? Agora, se houver esses recursos, como nós tivemos aí, né, a partir aí principalmente de 2016, 2017, 18, 19, 20, né, 21 e 22, provavelmente, né, nós vamos chegar talvez aí realmente atrás do Egito. Mas, pessoal, pensa nas condições do Brasil, pensa no porte da economia brasileira e no que é o Brasil. Nós temos muito mais condições de estar à frente do Egito, Paquistão, Nigéria e Indonésia, com certeza. E aqui a gente pode ver, né, que outros países, por exemplo, aqui, né, a Rússia, né, ela aparece aqui inclusive atrás do Japão, só que apesar da Rússia estar atrás do Japão aí em questão de PIB, em poder militar vai estar muito à frente, né? Assim como a gente vê aqui até uma projeção interessante, né, Etiópia, né, aparece aqui, né? Então, que é um país africano que foi recentemente admitido nos BRICS. Então, se nós formos pegar aqui, ó, China, BRICS, Índia, BRICS, né, Egito, BRICS, Brasil, BRICS, né, Rússia, BRICS, Etiópia, BRICS, Arábia Saudita, BRICS, né, e eu acredito que logo, logo México e outras nações dessas vão estar no BRICS também. Então, o que nos mostra este gráfico e todas essas informações sobre os impérios é que tem alguns impérios que são tradicionais, eles tendem a manter um poder, mesmo que eles sofram declínios momentâneos, como aconteceu com a China e com a Índia, eles tendem a voltar a crescer. E há também a possibilidade de surgimento de novos impérios. E como eu tinha falado no vídeo anterior, devido até a questão de território, dois países que com certeza têm toda a possibilidade de se manterem como grandes impérios, um já é, né, atualmente o maior império do mundo é os Estados Unidos, e o outro é o Brasil, né, que tem todas as condições para ser o quarto lugar aí e talvez até disputar com essas nações os primeiros 4 lugares, com certeza, com a China, com a Índia e com os Estados Unidos, se seguirmos aí com governos progressistas, com governos interessados em acabar com a fome, investir em educação e principalmente, né, em resolver também as grandes questões de acesso à renda que o nosso país tem, que também foram essas questões que afetam a Índia hoje, né, o desnível sociais que existe na Índia, que faz com que ela ainda esteja atrás da China. E provavelmente a China e a Índia está tentando resolver isso. A China tem programas excelentes, né, para resolver os seus grandes problemas de pobreza. O Brasil também tem, mas muitas vezes esses programas são descontinuados. Mas se o Brasil entrar numa seara de governos, né, progressistas, que pensam no desenvolvimentistas, né, voltados para formar indústria, ciência, educação neste país, a gente consegue chegar ali no quarto lugar, sim, tá bom? Então é isso, pessoal do Frontcast, eu sou o professor Edgares Manioto. Fica mais esse vídeo de reflexão aí sobre o desenvolvimento, né, das grandes impérios. Atualmente nós não usamos mais impérios, né, nós usamos potências, né, ou superpotências. E eu recomendo então que vocês, querendo saber mais informações sobre essas questões, né,
vamos atrás desse livro, A Ordem Mundial em Transformação, porque as nações prosperam e fracassam, Ray Dalio. Eu não concordo com tudo o que o autor diz, mas é um livro indispensável para pensar a nova ordem mundial. É isso, pessoal. Não se esqueça, deixa o like, deixa o comentário, compartilhe o vídeo. Tudo isso é muito importante para o Frontcast, para o crescimento do nosso canal. Até!